Hoje eu fui incumbida de dar o pontapé inicial em uma nova série. E nessa nova série, nós vamos tentar expor as 7 frases de Jesus na cruz. Ou seja, naquele momento todo de agonia e de dor, ele teve forças para falar 7 frases cruciais, essenciais para a nossa vida cristã. E eu fiquei incumbida a dar o pontapé inicial. Ou seja, eu vou começar e vai vir uma galera aí domingo após domingo. Não vamos ter pregador repetido, vamos ter várias novidades nessa série. E nisso nós vamos tentar passar para vocês as frases que Jesus disse. Por que eu disse que é tentar? Porque a verdade é que nenhum de nós estivemos lá. Nenhum de nós fomos testemunhas oculares daquele acontecimento. Então hoje a gente vai começar a tentar passar para vocês o que foi aquilo. E eu quero começar contando uma história. Uma história que mexeu muito comigo. E eu acredito que tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Existe um certo povo andarilho, moradores de tenda, denominados beduínos. Eles não têm casa fixas. Eles montam tenda conforme a necessidade deles. Certa feita eles foram para algum lugar e ali montaram as suas tendas. E existem normas e regras dentro desse povo deles, que eles cumprem e precisam ser cumpridas. Porque como é um povo nômade, eles precisam viver sobre a lei deles para que tudo dê certo. E uma dessas leis é que todo hóspede dentro de uma tenda é tratado como um marajá, como um rei. A pessoa que está dentro da tenda de um beduíno, ela está sob a proteção do dono da tenda. Certa vez, tinha um homem parado na entrada da sua tenda e de repente aparece um rapaz correndo, desesperado, dá de cara com esse beduíno. E o beduíno olha para esse moço e vê no seu rosto desespero, medo, aflição. Ele já estava com falta de ar de tanto que estava correndo. Num gesto, ele pega aquele moço e coloca dentro da sua tenda. E ali ele dá água, comida e fala para aquele moço: descansa aí. Passa-se um tempo, chega o grupo de homens daquele clã e olham para dentro da tenda daquele beduíno e falam assim: eu quero aquele moço. E o beduíno fala: não, ele está debaixo da minha tenda, ele está sobre a minha proteção. Então aquele grupo de homens tenta entrar na tenda e pegar aquele moço. E aquele homem fala: de jeito nenhum, vocês não conhecem a lei, a regra? Debaixo da minha tenda ninguém tira esse jovem. Então aquele grupo fala assim: você sabe quem é este homem? Você sabe quem é este moço? Você sabe o que ele fez? E aquele homem fala: não sei quem é este homem, muito menos o que ele fez, mas eu sei que debaixo da minha tenda ele está sob a minha proteção. Então aquele grupo vira para o beduíno e fala assim: esse jovem que você está escondendo debaixo da tua tenda acaba de matar o seu único filho no campo. Ele estava lá pastoreando suas ovelhas e esse jovem chegou e tentou pegar uma delas. E ao defender, esse jovem esfaqueou e apedrejou o seu filho, seu único filho. E nós queremos justiça, nós queremos vingança. De repente, o beduíno olha para a tenda e está aquele jovem novamente com aquele olhar desesperado, coagido, morrendo de medo. Porque agora dentro da tenda ele não tinha para onde fugir, ele não tinha como escapar. Ele sai do fogo para cair no espeto. E naquela fração de segundo entre olhares do beduíno e do moço, o moço desesperado, sem saber o que fazer, o beduíno volta para o grupo e fala: pois bem, se esse homem matou meu filho, agora ele vai ficar no lugar do meu filho, porque sobre a minha proteção ninguém toca nele. Moral da história: nós somos esse moço.
nós somos esse assassino. Nós somos aquele que matamos o Filho de Deus. Ou para algum, que matamos todos os dias. Ou como diria Paulo, colocamos em vexame público todos os dias. E ainda assim, o Senhor olha fixamente em nós e fala: debaixo da minha proteção, ninguém toca em nós. Hoje eu quero começar falando sobre a primeira frase da cruz: perdão. Algo tão difícil. Quando eu parei para escrever, eu dei de cara com toda a minha miséria, porque é tão fácil falar de perdão. É tão fácil falar assim: eu perdoo. Claro que eu perdoo. Ele lá e eu aqui. Eu perdoo. Mas cada macaco no seu galho. Ele fica lá e eu fico aqui. É tão difícil viver uma vida de perdão na prática, não na fala. Na fala é fácil. Na prática é difícil. Quem aqui consegue dizer sinceramente que se alguém te der um tapa no rosto, você tranquilamente vai virar a outra face? Quem aqui, se sair ali e uma pessoa te assaltar e roubar o seu casaco, ainda vai virar e falar assim: toma tua camisa, e não vai chamá-lo de vagabundo? É muito fácil falar de perdão quando nós não precisamos colocá-lo em prática. E hoje eu quero que vocês façam uma viagem comigo. Eu queria muito que vocês não se dispersassem. E eu queria que vocês viessem comigo. Eu queria que a gente conseguisse nessa noite não apenas ler, mas nos transportar a essa viagem. E a viagem começa da seguinte forma. Eu não sei se vocês sabem, mas para os judeus o tempo é contado diferente. Para o judeu, o dia vira às 18 horas de um dia, pelo menos no tempo de Jesus. Quando dava 18 horas de um dia, hoje, quando deu 18 horas, automaticamente nós já estaríamos na segunda-feira. E esse dia começa a contar pela noite e não pelo dia. A noite se divide em 3 vigílias. A primeira vigília, a segunda vigília e a terceira vigília. E eu preciso que vocês entendam isso para que vocês venham comigo nessa viagem. Final de quarta-feira, 18 horas, início da quinta-feira. Jesus se reúne com seus discípulos no cenáculo ou numa sala. E ali eles começam a comemorar a Páscoa judaica. Era uma grande festa. Eles já haviam comemorado dias antes que começou os pães asmos, mas ali eles vão começar a preparar a Páscoa. E ali havia cordeiro, havia vinho. A gente está acostumado a ver aquela pintura onde raramente a gente entende que era pão e vinho. A Páscoa era mais do que isso. Havia cordeiro, havia festa, havia ervas amargas, todo um simbolismo que carregava aquela festa. A primeira vigília havia começado, e essa vigília ia das 18 a 21 horas. E durante aquela festa, é muito provável que eles celebravam com gratidão e relembravam o que havia acontecido. Era muito provável que eles estavam falando de Moisés, como que Moisés libertou o povo como um forte. Como que era contado de geração em geração a travessia do Mar Vermelho, o maná que caía do céu. Era contado sobre as guerras, sobre as 7 terras, tribos que ali estavam e conquistado com mão forte. Como que o Senhor havia os livrado. Essas histórias eram contadas de geração em geração com alegria e expectativa. Porque o povo estava novamente sob o domínio de um império, agora de Roma. Então, muito provável, quando eles relembravam isso naquela festa, eles lembravam com expectativa assim: vai vir um outro Messias, e vai nos salvar, e vai nos livrar, e vai devolver a beleza da cidade santa. Eles estavam em Jerusalém. Muito provável que, como seus discípulos já haviam caminhado com Jesus 3 anos, eles até faziam comparação de Jesus com o novo Messias. E eles ali celebrando naquela alegria, de repente,
repente Jesus se levanta. E ele fala o seguinte: essa noite eu vou ser entregue nas mãos dos meus inimigos e eles vão me matar. Vocês conseguem imaginar a tela azul que deve ter dado na cabeça dos discípulos? Gente, ele estava comemorando a Páscoa, libertação, vitória, conquista, expectativa de uma nova libertação. E toda aquela expectativa estava ali em Jesus. E ele levanta e diz: eu vou morrer. Eu vou ser entregue nas mãos dos meus inimigos. Eu consigo imaginar Pedro levantando, coçando a cabeça e falando, e Jesus olhando para ele e falando assim: Pedro, não adianta ficar nervosinho nem esquentadinho, porque você é um dos que vai me negar. E Pedro olha e fala: como assim? E digo mais, além de você me negar, onde vocês vão me trair? Você sabe o que eu imagino? Eu imagino que os discípulos devem ter pensado assim: acho que o mestre bebeu vinho demais. Acho que ele extrapolou. Não é possível. Além de um trair, eu ainda vou negar? Nós estamos falando de festa, de alegria. Nós vimos no domingo Jesus entrando na cidade santa e o povo aclamando, chamando o rei. Maranata, salve. Nós vimos ele no templo. Nós vimos tudo e ele veio falar que além de morrer, nós ainda vamos trair, negar? Definitivamente Jesus bebeu vinho demais, está na hora de suspender o vinho de Jesus. E ali, como querendo ignorar o que Jesus tinha falado, eles começam uma outra discussão, pior. Eles começam a discutir quem vai ser o maior do reino de Deus. Às vezes a gente olha esse debate entre eles e fala assim: nossa, mas eles estão disputando quem vai ser maior. Mas na verdade eles estavam honrando Jesus. Porque aquele que sentasse à direita ou à esquerda do rei é porque nunca o deixou no campo de batalha sozinho. É aquele que diz assim: estamos juntos. Então, quando eles disputavam quem ia ser maior, quem eu ter o direito de sentar à direita, à esquerda, estava dizendo assim: eu jamais vou sair de perto de você. De novo, Jesus se levanta e fala assim: pois é, mas aquele que quer ser o maior terá que ser o menor. E pega, tira tua capa, cinge com uma roupa de escravo e começa a lavar os pés dos discípulos. Você consegue visualizar essa cena? O mestre acabou de dizer que vai morrer, que vai ser entregue. E nos seus últimas horas de vida, ele escolhe passar como um escravo, fazendo o pior serviço, lavando o pé dos discípulos. Em vez de aceitar a honraria, celebrar a Páscoa, beber o vinho, ter expectativa de um Messias, ele escolhe se tornar ou se colocar na posição de um escravo. Ninguém entende nada. Jesus levanta, chama os 12 e fala: vamos no Getsemane, vamos para o jardim. Os discípulos devem ter pensado assim: falou um monte de coisa, agora quer orar. Igual crente quando fala que não deve, fala: vou orar que eu estou em pecado. Vamos para orar. Chegando aproximadamente 22 minutos de caminhada do cenáculo até o jardim do Getsemane, ele deixa 9 no jardim, sobe com 3. Chega lá em cima, vira para Pedro, Tiago, João e fala assim: espera aí, ora aí que eu vou ali orar. Ali se inicia a segunda vigília, que vai aproximadamente de 21 horas às 2 horas da manhã. Segundo Lucas 22:44, Jesus é tomado por uma angústia, por uma dor, sofrimento, abandono. Ali naquele jardim ele começa a sentir todo o peso, a dor da sua missão. Ele começa a vivenciar todo o abandono, humilhação, escárnio, zombaria, ingratidão que ele vai passar. Todo o cálice da ira de Deus estava recaindo sobre ele naquele momento. O seu corpo, o seu psicológico, estava numa crise profunda, pânico, estresse, angústia,
ansiedade estava tomando ele ali. Eu sei, era Jesus o Filho de Deus, mas também era Jesus o homem. E segundo Lucas, a dor é tão intensa que ele começa a suar. E de repente ele começa a suar sangue. A ponto de, se você continuar lendo, você vai ver que um anjo do céu desceu para confortá-lo. Tamanha era a sua angústia, tamanha era a sua dor. Ele se levanta, chega para os três estão dormindo. Gente, eles tinham bebido vinho a ceia inteira, a celebração pascual inteira. Eles tinham caminhado, tinham parado num jardim, num lugar silencioso, escuro, só com os cantos do pássaro. Eles iam orar 1 hora? Eles estavam dormindo. Jesus chega para eles e fala assim: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Como se Jesus estivesse chegando para eles dizendo assim: vocês não estão tendo tempo nem direção para discernir o que vai acontecer. Daqui para cá agora é pior. O espírito está pronto, mas a carne de vocês ainda é fraca. Então começa a terceira vigília, que vai das 2 da manhã às 6 da tarde, às 6 da manhã. Jesus desce, vai para o jardim. No jardim ele dá de cara com Judas e os soldados. Judas chega, beija Jesus. Os soldados pegam a espada, cercam Jesus, amarra ele. Jesus olha para ele e fala assim: eu estava todos os dias no templo com vocês. Vocês nunca me prenderam. Mas agora chegou a hora de vocês. Jesus é levado amarrado até a casa de Anás, um dos líderes do sacerdote. Ali Jesus passa toda a madrugada sendo interrogado, humilhado, zombado e açoitado. Jesus apanha muito ali. É ali no pátio da casa de Anás que Pedro nega Jesus 3 vezes. Durante toda a madrugada, Jesus é violentamente açoitado pelos soldados do templo. 7 horas da manhã, raiou o dia da quinta-feira. Jesus é levado até o Sinédrio perante Caifás. Ali se reúnem os mestres e doutores da lei e o levam por um interrogatório, aonde trazem testemunhas falsas, distorcem todas as palavras de Jesus e o interrogam de maneira incessante. Eles trocam todas as ordens, porque naquele momento Jesus não estava sendo julgado porque ele dizia ser filho de Deus, muito menos porque ele poderia ter falado alguma heresia. Jesus foi levado até ali porque Jesus discordava de todo o autoritarismo dos sumos sacerdotes. O que Jesus pregava era o poder que eles diziam ter e não tinham, de dizer quem pode entrar e quem pode sair, de dizer quem pode estar fazendo certo e quem está fazendo errado. Jesus, 3 anos, combateu aquele que dizia que tinha a chave dos céus, mas ele diz que vocês têm a chave, não entram e não deixam ninguém entrar. Jesus estava desbancando o poder que eles julgavam ter de julgar as pessoas, de dizer quem é salvo e quem não é salvo, de dizer quem pode e quem não pode. E ali, Jesus, mais uma vez, é açoitado. 12:00, Jesus é levado até Pilatos. Pilatos estava em Jerusalém por conta da ceia. E quando entregaram Jesus a Pilatos, eles falam para Pilatos o seguinte: trouxe esse homem porque nós o acusamos de rebelião contra o império. Mudou a acusação radicalmente, porque eles precisavam que Pilatos matasse Jesus. Eles precisavam que Pilatos dessem a pena capital para Jesus. E a pena capital só era dada para presos políticos. Pilatos traz Jesus e começa a interrogá-lo. E Lucas continua dizendo que Pilatos não achou nada contra Jesus. Absolutamente nada. A única coisa que Pilatos faz é descobrir que ele era um galileu.
E como ele era um galileu, ele fala, olha, eu não tenho nada contra esse homem, mas ele é um galileu. Manda ele para Herodes Antipas, que também estava em Jerusalém por conta da Páscoa. Às 15 horas da quinta-feira, Jesus é apresentado a Herodes Antipas, que Lucas continua dizendo que ele ficou imensamente feliz de conhecer Jesus, porque já ouvia muito falar da sua fama, dos seus prodígios, dos seus sinais. E mais uma vez ali Jesus é interrogado. Já deveria ser o 3º ou 4º interrogatório de Jesus, fora que ele já havia apanhado. Imagina o psicológico de Jesus. E ali Herodes pergunta, e Herodes também declara, não vejo culpa nenhuma nesse homem. Por mim ele é inocente. E manda chamar o Sinédrio. Enquanto o Sinédrio vem para se reunir, Jesus é mais uma vez açoitado, agora pelos soldados de Herodes Antipas. E é ali que os soldados colocam aquela coroa de espinho na cabeça dele. E segundo o relato, colocam uma venda no rosto de Jesus e começam a bater nele com um caniço ou com um pedaço de pau e a falarem assim, profetiza agora, fala aí quem é que está te batendo, revela aí quem é que está te açoitando. Às 18 horas da quinta-feira, virada do dia, Jesus é novamente levado a Pilatos. Pilatos novamente o interroga. E segundo Lucas, tanto Pilatos como Herodes declaram ao Sinédrio, nós não vemos culpa nesse homem. Esse homem é um inocente. Não vemos razão para ele estar aqui. 2 líderes falou que ele era inocente. No entanto, ele já tinha sido chicoteado e apanhado 3 vezes. Sinédrio fica para morrer. Ele tem que morrer. De jeito nenhum. Ele é um infrator. Pilatos, para poder apaziguar a sede de sangue do Sinédrio, fala assim, eu não vejo culpa nele, mas ele vai ser açoitado. E ele passa toda a vigília da sexta-feira sendo duramente açoitado pelos soldados romanos. E se você ler, você vai ver que eram açoites com requinte de crueldade. Jesus estava humilhado psicologicamente. Jesus estava humilhado fisicamente. Jesus já estava desfigurado, já estava desidratado, já estava quase 12 horas acordado, passando por interrogatórios atrás de interrogatórios, zombaria atrás de zombaria, humilhação atrás de humilhação. 7 horas da manhã da sexta-feira, novamente Jesus é trago a Pilatos, Sinédrio e o povo. Aonde ele fala, olha, tá aí, ó. Jesus já estava totalmente desfigurado. Se você ler um pouquinho como que eram os açoites romanos, não dá tempo de eu descrever, mas era uma coisa horrível. Veja lá aquela Paixão de Cristo do Mel Gibson. É um pouquinho do que eram os açoites romanos. E ainda assim, eles diziam, crucifique. Mas ele é inocente. Eu não vejo culpa nele. Crucifique. Ali, Jesus chega ao cúmulo da humilhação. Porque aquele santo homem, inocente, sem culpa alguma, é colocado no mesmo patamar que um bandido e que um assassino. Ele é colocado do lado de Barrabás. E o povo precisava escolher. E o povo ainda assim escolhe Barrabás, querendo dizer que Jesus ainda era pior do que o Barrabás. Barrabás é solto. E para Jesus é entregue o patíbulo, aquele pedaço de madeira que Jesus carrega. Jesus sai da onde ele estava até o Monte da Caveira, aproximadamente 34 minutos andando, mas ele já estava desidratado, deprimido, humilhado, machucado, zombado. E aqueles 34 minutos vão ser de pura açoite, humilhação, cusparada na cara, zombaria, dizendo assim, você não ressuscitou Lázaro? Por que você está passando por isso?
um inocente, chega até o Monte da Caveira. Jesus é crucificado, levantado no madeiro e colocado como vexame público a todos. Aquele inocente fica 6 horas no madeiro, em tamanha agonia, dor, perdendo sangue. Estuda um pouquinho o que a medicina fala sobre a crucificação. 6 horas no madeiro, 6 horas sofrendo. De repente, Jesus junta forças, muitas forças, para começar a falar. Mediante esse cenário todo que eu expus para vocês. E quando ele abre a boca para falar, ele não pede vingança. Ele não aponta ninguém. Ele sequer reclama de dor. Mas depois de quase 24 horas de terror psicológico e físico, ele junta a força para dizer uma frase. Abra sua Bíblia em Lucas 23, 34, por favor. Depois de tudo, o que ele diz é o seguinte: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Você consegue visualizar essa cena? Você conseguiu ir comigo às 24 horas de Jesus? Você conseguiu sentir um pouquinho o que esse homem sentiu? A agonia, a dor, o psicológico, a humilhação? Será que você consegue tentar estar ali naquele momento? Não como crucificado, mas como plateia? Com esses dados que eu dei, sabendo que era um inocente que passou por isso tudo. E quando ele abre a boca, é para pedir perdão. É para pedir para o pai dele, simplesmente, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Vocês já pararam para pensar que em 3 anos de ministério, o que Jesus mais fez foi perdoar? Mas isso é muito pouco levado em conta. Você sabe por quê? Porque aquele povo como eu e você achava que não precisava de perdão. Estava tudo certo. Se alguém fizesse alguma coisa que me escandalizasse muito, eu levava para o sumo sacerdote. Chegava lá, colocava ele na roda e mandava todo mundo julgar. Ou se não, matava. A lei me dava direito de matar. Para que eu quero perdão ou ser perdoado? Perdoado de quê? Uma vez por ano eu vou chegar lá na festa, vou trazer meu cordeiro, vou dar para o sumo sacerdote, ele vai matar, vai aspergir o sangue em mim. Acabou. Para que eu vou perdoar? A vida está boa demais. Mas toda vez que Jesus ia fazer alguma coisa, ele dizia: perdoados estão os seus pecados. Mas o povo não queria saber de perdão. O povo queria saber quando que alguém ia ressuscitar, quando eu vou ficar curado, quando que eu vou prosperar, quando que os pães e os peixes vão se multiplicar, quando que o Senhor vai entrar e reinar e expulsar Roma e Jerusalém voltar àquela cidade santa. Eu não quero perdão, eu quero bênção. Eu quero a minha bênção. E Jesus, nesse ato da cruz, ele simplesmente colocou em prática os 70 vezes 7. Jesus simplesmente exalou da outra face. Ame os teus inimigos. Perdoe aqueles que te perseguem. Se em 3 anos ele falou e passava desapercebido, nesse momento, ele coloca todo o ministério dele em prática. Pai, perdoa. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, chegou na hora da aplicação, eu pensei: e agora? O que eu falo? Ninguém vai para a cruz. Ninguém aqui vai para uma cruz para aplicar e chegar lá na cruz
falar assim, eu estou na cruz, eu vou falar igual Jesus, perdoa. Como eu disse no início, a gente mal consegue perdoar o irmão que sequer falou uma coisa da gente assim que a gente não gostou. Às vezes a gente escuta o irmão falar uma coisa que a gente fala assim, não vou com a cara daquele irmão, porque ele nem conhece a minha vida e está falando. Ou se não, a gente não consegue perdoar algo que aconteceu há tanto tempo ou recentemente. A gente não consegue dar outra cara, a outra face. A gente não consegue alimentar aquele que está necessitado, porque eu não sei. Vai que ele me pede R$1 para falar que é para comprar um negócio e vai lá e compra pinga. Nós não sabemos perdoar. A aplicação dessa mensagem é muito difícil. Porque a aplicação dessa mensagem é olhar para a cruz e ver a minha vida na cruz. É ver aqueles que me magoaram, aqueles que me ofenderam, aqueles que me julgaram, aqueles que me importunaram, aqueles que me deram um calote, aqueles que simplesmente acharam alguma coisa de mim e saíram falando, e fazer igual Jesus. Pai, perdoa. Quantas vezes você falou essa palavra hoje? E eu não estou dizendo de você perdoar. Eu estou dizendo para você pedir para que o Senhor perdoe. Porque a gente acha assim, mas eu tenho que perdoar? Tem, você tem que perdoar. Mas a tua oração não pode ser incompleta. A tua oração tem que ser, Senhor, me ajude a perdoá-los. E os perdoe também. Como vamos aplicar essa frase de Jesus? Como vamos fazê-la real na nossa vida? Seja franco com você mesmo. Você aguentaria 6 horas do que Jesus aguentou? Sendo inocente. Eu não estou falando de uma pessoa que merecia isso. Ou que achamos que merecia. Tá vendo como que é o julgamento? Tá vendo como a gente julga? Eu não estou falando de uma pessoa que talvez você tenha visto fazer alguma coisa com você. Eu estou falando de um inocente que 2 autoridades declararam que ele era totalmente inocente. Será que a gente aguenta? Aí a pergunta que eu fiz para mim mesmo na aplicação foi o seguinte: como que eu quero ser um cristão? Como que eu quero ser um pequeno Cristo se eu não consigo ir até a cruz? A minha mãe, ela é muito engraçada. A gente estava vendo o filme do apóstolo Paulo. E na hora que o apóstolo Paulo vai morrer, ela tampa o olho assim. Eu falo, mãe, vê, não vai parecer, ela não gosta de ver essas coisas tristes. Ô mãe, mas tá na Bíblia, mas na Bíblia eu nem leio essas coisas tristes. Muitas das vezes a gente faz isso também. Se eu perguntar aqui, quem já leu a crucificação de Cristo? Todo mundo já leu. Mas vocês tinham reparado nos detalhes que eu falei? Isso tudo está em Lucas 22 e 23, se você quiser ler depois. Você consegue internalizar esse sofrimento todo para você ter a dimensão do que são essas palavras? Pai, perdoa-nos. Será que quando a gente sair daqui hoje e fazer uma viagem interna com a ótica do que Cristo passou, eu vou conseguir falar, Pai, perdoa-lhes? Eu só consigo fazer isso se eu for para a cruz. Se eu tiver a cruz na minha direção. Na hora que eu ver aquela pessoa, ou aquele acontecimento, ou ouvir aquela reportagem, ou ler aquele jornal, eu ler olhando para a cruz, eu vou falar, Pai, perdoa. Talvez a gente não seja como Jesus e não consegue amenizar, porque não sei se vocês separaram, ele ameniza. Ele fala assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele não simplesmente pede perdão, ele ameniza a nossa culpa para o Pai. É como se ele estivesse ali dialogando e o Pai falando assim, você quer que eu perdoe? Eles estão matando você e você quer que eu perdoe? Aí é como se Jesus olhasse para o Pai e falava assim, mas eles não sabem o que fazem.
Se perdoar é difícil, quando é nós, imagina amenizar a culpa para poder perdoar. É utópico. É difícil. Se a gente não olhar para a cruz. Se a gente não for para a cruz. Mas você sabe o que mais me impressiona nisso tudo? É que se você continuar lendo, você vai chegar no domingo da ressurreição e você vai ver que quando Jesus ressuscita e encontra as Marias e as sauda e fala para as Marias assim: Maria, chama Pedro e os demais e diz que eu vou lá ter com eles. E Maria chega e chama Pedro e os demais. Na verdade, ali, se eu não me engano, tinha apenas 9. Né? Judas havia morrido e Tomé não estava. E eles começam a zombar das Marias. Tá maluca? Ressuscitou nada. Morreu, eu vi, ele morreu. E quando Jesus aparece, Jesus surpreende todo mundo de novo. Você sabe por quê? Porque quando Jesus está com eles, Jesus fala assim, ó: paz seja convosco. Jesus não taca na cara de ninguém que ele foi abandonado. Jesus não reclama para ninguém o que ele sofreu. Jesus não diz assim: eu avisei lá na ceia, vocês viram? Vocês acharam que eu tinha bebido vinho demais, mas eu avisei. Eu avisei lá no jardim que vocês não conseguiam vigiar nem uma hora. Mas não. Assim como a primeira frase foi Pai, perdoa, na ressurreição ele fala: paz seja convosco. Mostrando para eles que o Pai aceitou o pedido. E segundo o apóstolo Paulo, com a morte e a ressurreição dele, nós fomos reconciliados com eles e por isso temos paz. Ali, como ele mostrou na cruz a prática do perdão, ele mostra para todos que a paz estava reinando. Que não precisa mais ninguém humilhar ninguém. Não precisa mais ninguém tacar nada na cara de ninguém. Não precisa ninguém mais ser juiz de ninguém. Não precisa ninguém mais virar a cara para ninguém. Porque isso tudo ele já havia sofrido, havia passado, ressuscitado. E agora a paz convosco. Essa primeira fase da cruz, Pai, perdoa, nós podemos levar para a história do beduíno. Aquele beduíno soube perdoar. E não foi uma coisa fácil. Foi a morte de um filho. E nós esquecemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É tendas. Nós estamos esperando a festa do tabernáculos. São tendas. E na nossa tenda, quem está conosco tem que ser protegido e não acusado. Tem que ser tratado como um rei e não como um assassino. Porque nós somos tratados como os filhos do rei. Porque houve perdão na cruz. Existe paz conosco. E eu quero terminar apenas com uma frase. E é o seguinte: se a gente conseguir entender que a cruz, que vai ser a mensagem desses 7 domingos, as 7 palavras, que esse sofrimento todo e que essa cruz não foi um improviso na história. Não é que Deus olhou para a terra e viu que o negócio estava feio demais e eu preciso improvisar alguma coisa e improvisou a cruz. Mas que essa cruz já havia sido consumado, segundo Efésios, desde a eternidade e não era um improviso. Nós vamos conseguir entender que a ressurreição do domingo não era para ser surpreendente. Não era para ser apenas um detalhe. Se a gente entender que a cruz que nós precisamos olhar não é para olhar um dia ou outro, não é para viver um dia ou outro, não é para olhar só quando eu preciso, mas que ela está lá, sendo consumada todos os dias nas nossas vidas. Pai, perdoa. A nossa ressurreição não será surpreendente,
para quando você virar para alguém e falar, eu te perdoo. Porque isso será o cotidiano daqueles que estão debaixo do perdão do Altíssimo. Eu quero te dizer que você é bem-vindo da nossa família e nós queremos te ajudar. Se você quiser, nós vamos colocar um código aqui nessa tela para você entrar em contato conosco, é uma mensagem que vem direto para mim. E aí nós vamos entrar em contato contigo para te conectar com um grupo de pessoas que quer fazer o mesmo. Quer se aprofundar, quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, quer compartilhar suas dores, enfim, quer ser família, quer ser igreja. Se esse é o seu desejo, você pode mandar uma mensagem para esse número aqui do WhatsApp, que está através desse código, e eu vou ter prazer em te ajudar e te conectar com um grupo. Afinal de contas, isso é ser igreja. Assistir a mensagem é muito legal, participar do culto é muito legal, mas é mais legal ainda descobrir o que é ser igreja com os outros irmãos. E se você já se considera cristão, já vem nos acompanhando e ainda não está envolvido num grupo de conexão, nós temos alguns voluntários que estão disponíveis para te ajudar a te conectar e para literalmente cuidar uns dos outros durante a semana. Você deve estar vendo aqui no chat o Pedro e a Bianca. O Pedro e a Bianca são os responsáveis por conectar as pessoas, então o trabalho deles é descobrir a sua necessidade, aonde você mora, se você mora em Volta Redonda ou em outro lugar, e te conectar com pessoas aí próximo de você, para que você possa exercitar isso, ser igreja, ser família, compartilhar suas dores e o seu conhecimento também. Afinal de contas, a gente aprende um com o outro. Então não deixe de mandar uma mensagem. Eu gostaria que todo mundo participasse de um grupo de conexão. Todo mundo. Se você ainda não participa, esse é o meu convite para você. E por último, se você quiser contribuir financeiramente com aquilo que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja, tanto no presencial quanto no virtual, vai ser um prazer contar com a sua ajuda. A gente vai colocar um código aqui do lado e esse código você pode escaneá-lo, é o código do PicPay, e as suas doações vêm direto para a igreja. Eu quero compartilhar contigo esse benefício da gente investir na causa, não vou nem dizer na obra de Deus, mas na causa de Deus. Aqui, por exemplo, no nosso espaço presencial, a gente ainda está terminando algumas coisas na nossa obra para que quando a pandemia acabar e as vacinas saírem, a gente poder atender a nossa comunidade. A gente tem projetos para fazer obra social lá atrás, artes marciais, aula de reforço, aula de inglês e por aí vai. Esse espaço aqui não vai ficar inutilizado. E virtualmente a gente sabe que custa muito alcançar as pessoas e por aí vai. Então, o que eu quero te dizer é, se você vem se alimentando com isso daqui, se isso agrega valor para você, se isso te abençoa, nada mais natural do que você contribuir. Nós cristãos, uma das nossas características de cristãos é que nós compramos a briga de Deus, né? Vamos usar essa expressão. Deus tem uma briga. A briga dele é vir ao encontro dos homens que ainda não o conhecem. E nós compramos essa briga e fazemos uma parceria com Deus. A parceria de nos dispormos, de participar. Alguns têm dons para pregar, outros têm dons para servir, outros têm dons para contabilizar e por aí vai. E a nossa contribuição financeira é mais uma delas. Então, se você se sente à vontade, sem pressão nenhuma, a contribuição que você definir no seu coração, fique à vontade. Você não precisa de um valor certo, você não precisa de uma porcentagem, você só precisa de um coração generoso, que faz parte de todo cristão. Então, escaneie esse código aqui e aí faça a sua doação do valor que você quiser. Vai ser um prazer contar contigo também desta maneira. No mais, espero que você tenha uma ótima semana, que você tenha de fato oportunidades para exercitar isso que nós aprendemos aqui e que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar em breve, seja durante a semana, nos grupos de conexão, virtualmente ou presencialmente, ou no próximo encontro de domingo. Tá bom? Tenha uma ótima semana, Deus te abençoe, você e sua família, e até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.